Então, com base que nós vimos ontem, nós vimos um vídeo ali com um apanhado de como que nós podemos fazer uma classificação dos materiais existentes hoje. Com base nisso, o que nós podemos salientar, caso alguém não estava na aula, acho que 2, que eu não lembro, que não estava na aula de ontem. Quem se arrisca a fazer um apanhado do que nós vimos ontem de maneira mais breve? Ninguém. Bom, então, para os nossos colegas, ontem nós demos início, né, à nossa disciplina de tecnologia dos materiais. Nós vimos ontem, né, que nós temos aí um histórico, né, da vida de como que adentrou os materiais, né, dentro do nosso mundo, né, para que nós pudéssemos aí ter êxito, né, nas nossas fabricações, sejam elas de cunho extremamente civil, né, obras civis, como o caso dos materiais aí, dos metais ferrosos, que nós vamos prosseguir hoje dentro lá do histórico das classificações, mas também como que o homem lá nessa cronologia, por exemplo, há 3 milhões de anos aí, né, o homem primitivo, né, ele já tinha conhecimento de materiais do cunho das pedras, das madeiras, dos ossos, né, dos couros, até mesmo as cerâmicas, né, que aquele homem primitivo ele tinha lá conhecimento da existência, conseguia já fazer modulações disso, né, a seu próprio benefício. Então, nós estamos fazendo de um tempo, né, muito remoto. E vimos também, dentro desse histórico aí da nossa cronologia, né, da ascensão, né, das mudanças, de como que a gente constrói, como que a gente obtém a nossa matéria-prima, nós também vimos, né, que depois entramos em outra era. Qual era essa era, gente? Aí já falando de maneira mais próxima, né, em torno aí de 6.000 anos antes de Cristo. Quem lembra? 6.000 a 3.000 antes de Cristo, dependendo da região. Aí entrou na era do cobre, do bronze, do ferro. Exatamente, né? Ou seja, mais popularmente, né, conhecida pela idade dos metais. Então, bronze, ferro, né, tudo classificado lá naqueles metais, que hoje vai ser o nosso objeto de estudo, né? E que então, através deste, nós conseguimos obter ferramentas, utensílios, né? E posteriormente até maquinários, por que não, né? De modo mais preciso. Lembram que ontem, né, no único vídeo, né, nós assistimos só um ontem, nos mostrou ali que lá, né, o homem mais primitivo, né, o que obteve esse conhecimento lá da origem dos metais, né, ele conseguiu não só descobrir que nós podemos classificar os nossos materiais, né, as nossas matérias-primas, através de que modo, gente? Qual modo que a gente pode ter lá uma obtenção de classificar os nossos materiais? Nós sabemos que os nossos materiais basicamente se classificam em quê? Os metais cerâmicos, né? Os polímeros e híbridos, não? E quais outros? Sim. Os elétricos e os magnéticos, não é isto? Porém, dentro desta classificação, sabemos que metais, por exemplo, e os elétricos e magnéticos são todos materiais de um modo geral, híbridos nas suas constituintes. Por quê? Por que eu posso afirmar isso com base naquele vídeo que nós assistimos ontem? Porque, como eu falava há minutos aqui para vocês, aquele homem mais primitivo, né? E mais precisamente nós tivemos até um estudioso, né, grego, o Demócrito, né, que nós vimos ontem, ele fez a formulação lá do átomo. Ele teve essa descoberta, né, que o átomo, a menor partícula, né, existente, ele era feito por um núcleo, né, onde continha lá partículas neutras, né? E também partículas positivamente carregadas. E isso permitia, então, que nós tivéssemos o quê? Camadas, né? De elétrons livres. Lembram disso?
Conforme eu falava, né? Então, aqueles materiais, né, que o nosso estudioso, né, o nosso químico lá, o Demócrito, ele formulou, ele conseguiu observar que qualquer constituição de matéria é composto lá por pequenas partículas. Partículas tão ínfimas, né, denominadas átomos, que são aquela porção indivisível, né, de uma matéria, mas que, porém, tem um núcleo. E tem lá elétrons livres, do quais nós chamávamos de camadas de valência, onde esses elétrons eles estariam lá estabilizados ou não, né? Tentando ser agregados àquele núcleo ou se repelindo daquele núcleo conforme as suas características aonde? Lá, formuladas na tabela periódica depois por John Dalton, né? Que ele então fez, né, todo um estudo ali e conseguiu fazer essa classificação que nós hoje aqui como estudantes vamos denominar de uma maneira mais simplista, né? De uma maneira já mais com foco não de um estudo. Então, gente, conforme, né, nós vimos, isso foi possível através desses estudos. Bom, dentro disto, né, nós podemos, então, fazer essa classificação que nós falávamos, né, de metais, de materiais, né, com cunho elétrico, né, que se comportam dentro da classificação dos metais muito bem para isso, os magnéticos também, que é o nosso objeto aí de estudo da nossa aula de hoje. Bom, quando eu falava dos híbridos, né, quando nós comentávamos sobre as classificações e que nós já falamos um pouco ontem, o que significa, depois dessa breve recapitulação nossa, que o material ele é bihíbrido, que o nosso material tem essa classificação? O que nós queremos dizer quimicamente falando? Depende da composição química da. Isso. Depende da mistura molecular. O que seria mistura molecular? Aquela mistura entre orgânico e inorgânico. O que é algo orgânico? O que é uma matéria orgânica? Aguardo respostas. É composta de algum ser vivo? Uma matéria da... Tudo que for algo orgânico é algo que se decompõe, não é? E tudo inorgânico é algo que nós podemos ali ter um processamento. Correto? Concordam? Sim. Sim, né? Isso nós vemos até no nosso dia a dia, não mal comparando, quando nós temos lá até a seleção, né, do nosso resíduo. Nós temos os compostos orgânicos, que são aqueles que eles podem ser, né, não jogados de qualquer modo, mas eles têm uma capacidade de decomposição por serem naturais. E outros que são, né, manufaturados que não podem. Então, com respeito aos materiais, também vemos isso até quando a gente faz aterros, por exemplo. Colocamos, para fazer um aterro, utilizamos um material de origem orgânica? Nunca, né? Por quê? Porque é um material em processo de decomposição, quando se trata disso. Então, oriundos, né? Então, não serve para nós, porque ele tem um processo ali que não é equivalente, né, ao que a gente precisa. No nosso caso aqui, quando formos falar, né, de materiais híbridos, nós vamos sempre ter em mente materiais processados de origem, né, mistura molecular lá entre orgânicos e inorgânicos, ou seja, que é possível a utilização. Bom, o nosso objeto de estudo hoje são os metais. Antes de nós entrarmos lá para os slides, o que nós podemos afirmar a respeito dos metais? O que vocês conseguem me conversar aqui comigo e entender como materiais, né, com classificação metálica? O que significa isso? Classificação metálica é, no caso, quando é ferroso, né? Um tipo de característica, uma das características dos materiais de origem metálica são ser ferrosos, ok? Mas o que eu quero dizer, né, quimicamente falando, fisicamente falando? O que vocês entendem por metais?
Gente, em primeiro lugar, como nós estamos falando aqui, né? Eu falava para vocês ontem que essa nossa disciplina, né, do estudo lá, né, de como que nós podemos usar os nossos materiais a nosso favor, né? Nós vamos estar sempre focados aqui